Esta aula é sobre comandos de edição no AutoCAD. O objetivo é aprender os principais comandos para modificar os desenhos do seu projeto. Os comandos de edição do AutoCAD vocês vão encontrar nesta parte aqui, nesta aba, né, da barra de ferramentas, né, no Modify. Né? E nesta aula vocês vão ver alguns desses comandos, que são os principais. Então, vão ver o comando Move, o comando Copy, o comando Rotate, o comando Scale e dois comandos aqui que eles se complementam, o Trim e o Extend, ok? Então, vamos começar pelo comando Move, tá? Novamente, eu posso clicar aqui nesse ícone do Move, tá? Ou se não, digitar M, né, que é um atalho de Move, tá? Então, cliquei na tecla M, dei Enter e ativou então o comando. Ele pede para selecionar os objetos, tá? Eu posso colocar a opção que eu quero selecionar todos os objetos, né? Então, eu coloco All, né? Todos os objetos, tá? Dou um Enter, né? Marco um ponto base para o deslocamento, tá? E eu digo que eu quero, né, de uma forma ortogonal, ou seja, eu vou ativar a função F8, tá? O orto. Eu quero que ele se desloque, né, todos os objetos, 1000 unidades, né, para a direita. Ok? Então, eles se deslocaram, fizeram esse deslocamento, todos os objetos, certo? Bom, eu também posso ativar o comando Copy. Tá? O copy ele funciona, né? O copiar funciona de uma forma bastante semelhante, né? Onde ele primeiro solicita que eu selecione o objeto que eu quero copiar, tá? Depois que eu termino a minha seleção, eu teclo no Enter, tá? Mostrando que eu terminei a minha seleção. E depois eu marco então um ponto base, vou marcar aqui o centro, né, deste círculo. Tá? E eu marco quais são os locais que eu quero copiar esse círculo. Tá? Eu vou desativar então esse orto para a gente ver melhor. Eu quero copiar o círculo em diversos locais. Tá? Então eu posso, no mesmo comando, né, duplicar diversas vezes o objeto, né, e copiar ele diversas vezes. Ok? Terminei, são essas três cópias que eu gostaria de fazer, esses 4 elementos que vão ficar no desenho, e vou dar um Enter, ok? Bom, para aplicar o comando Rotate, tá? Também funciona de uma maneira muito semelhante. Então, vamos lá. Eu quero rotacionar este retângulo, tá? Vou no ícone, ativo o comando Rotate, seleciono o objeto que eu quero rotacionar, clico no Enter, né? Entrada do dado. Tá? Especifico um ponto base, vou especificar esse canto inferior esquerdo do retângulo, tá? E aí eu determino qual é o ângulo que eu quero rotacionar. Tá? Se eu clicar no orto, ele vai definir os ângulos ortogonais. Tá? Se eu desativar a tecla F8, eu posso definir o ângulo que eu quero. Então, digamos que eu queiro o ângulo de 45. Certo? Tá? Então, da mesma forma. Tá? Eu posso também, tá? Digamos que eu queira, esse objeto eu quero alinhar, tá? Esse retângulo a essa linha inclinada aqui desse polígono irregular. Tá? Então, eu vou mover esse objeto até um ponto de referência, esse retângulo, vou aplicar aqui o comando Rotate. Tá? Marquei o ponto base, tá? E em vez de definir um ângulo, tá? Eu vou definir uma referência, ok? O que é essa referência? É uma opção aqui do comando Rotate, ok? Então, vou clicar aqui, referência. A referência que ele pede vai ser a referência do ângulo 0. Então, vou marcar esse lado do retângulo, né, como ângulo 0 e vou ajustar esse ângulo, né, para a direção dessa linha inclinada, tá? Utilizando aqui ó, o F3, né, o Snap, tá? Para eu
marcar os pontos com precisão. Então, clico aqui e aí eu alinho esse retângulo a essa linha inclinada do meu polígono, ok? Então, o comando rotate eu posso informar um ângulo de rotação ou, se não, utilizar a referência, tá? Como alternativa a esse comando, ok? Bom, eu vou copiar esses dois objetos para mostrar melhor o comando scale, tá? Deixa eu colocar aqui o orto aqui ativo, tá? Bom, então, digamos que eu queira ajustar esse retângulo, né, mantendo as proporções, né, aumentar esse retângulo, para que o lado dele coincida com essa linha inclinada desse polígono regular, ok? Então, para isso, eu posso aplicar o comando scale, tá? Que é esse comando aqui, certo? Tá? A escala, né, o scale, tá? Ele vai pedir as mesmas referências, um ponto base, tá? E um fator de escala. Né? Então, se eu clico no valor 1, ele vai manter o mesmo tamanho. Se eu colocar valores maiores que 1, vai aumentar o meu objeto, e valores menores, diminuir o meu objeto, né? Como um fator de escala normal. Tá? Bom, então, digamos que eu queira colocar um valor 2. Tá? Ele dobrou de tamanho, né? Mantendo as mesmas proporções. Ok? Mas eu quero ajustar o tamanho desse retângulo que ele fique coincidente com essa linha do polígono. Então, como eu faço? Eu vou de novo no comando scale, tá? Clico no meu objeto, dou um enter, ponho um ponto base, tá? E eu vou novamente na opção referência, certo? O que eu vou mostrar nessa referência? Primeira coisa, ele pergunta qual é a minha referência de distância, né? O valor 1. Eu vou dizer que a minha referência de distância é esse lado aqui que eu quero, vai ser minha referência para ajustar todo o objeto. Então, clico aqui, essa distância aqui, vou desativar o orto, tá? Que vai ser minha referência de distância, valor 1. Bom, e aqui, ó, a nova distância. Então, vou marcar aqui o endpoint desse segmento que eu quero ajustar o meu retângulo. Então, marco aqui, ok? Então, novamente, né, muito semelhante ao comando rotate, eu posso ajustar o comando scale também com a opção referência, ok? Bom, outro comando importante, né, é o trim, né, e o extend, eles funcionam em dupla aqui. O trim, eu vou recortar partes do objeto, tá? Então, não deleto um objeto, eu vou recortar partes dele, ok? Então, digamos que eu queira tirar essas partes dentro do círculo, né? Partes do retângulo que estão dentro do círculo. Então, não quero excluir totalmente o retângulo, mas quero tirar parte desse retângulo, tá? Então, vou usar o trim para fazer essa função. Então, ativo o comando trim, tá? Veja quando ativar, ele mostra quais são as partes que são possíveis de ser excluídas no comando trim, tá? E eu posso excluir essas partes aqui. Excluir aqui, excluir aqui. Dou um enter, tá? Continuo, então, as demais partes conectadas, né? Mas eu tenho, então, a edição desse objeto em função desse limite do círculo, ok? Tá? Bom, eu posso fazer também uma outra parte aqui, ó, outro exemplo. Também no trim, eu quero aplicar o trim e tirar essas partes da linha que estão além do limite do círculo. Então, posso tirar essa parte aqui e posso tirar essa parte aqui, ok? Continuo o segmento de linha, tá? Mas ele foi cortado, foi aparado, tá? Consequentemente, eu também posso estender, né, alguns segmentos até um limite, tá? Com o comando extends. Então, digamos que eu queira continuar essa linha até o limite do círculo, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa, comando extend, tá? E aqui vai me mostrar quais são as possibilidades, né, de fazer isso, ok? Aqui também, ó, também posso estender essa linha até o limite do círculo. Aqui,
já não é possível, não tem um limite de extensão. Então, eu não consigo ativar essa linha, porque ela não está sendo delimitada por essa linha do círculo, ok? Mas eu posso aqui também, ó. Aqui eu posso fazer isso aqui. Aqui ele vai ser estendido até o limite mais próximo, que vai ser já em outro polígono, ok? Então, esses dois comandos, eles podem ser bastante úteis, né? Ou para parar partes do objeto, ou para estender esse objeto, ok? Bom, por fim, eu vou mostrar para vocês mais um comando de edição, que vai ser especialmente importante para a realização das plantas baixas, né? Que é o comando offset. Tá? Veja aqui que até o exemplo que é colocado aqui no AutoCAD é muito semelhante à confecção de uma planta baixa. Ou seja, o offset ele vai duplicar um objeto, tá? Mediante uma distância conhecida, certo? Então, vamos aplicar aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Tá? Vou aplicar nesses dois polígonos fechados aqui, o retângulo e esse polígono irregular. Então, vamos lá. O offset, tá? Primeira coisa que ele pede no offset, se eu não apliquei ele anteriormente, é qual a distância que eu quero aplicar. Tá? Eu posso dizer, né, qual é a distância que eu quero, digitar, ou eu posso marcar aqui uma distância. Então, digamos aqui, eu vou desativar o orto, né? Tá? Eu vou marcar aqui um ponto e outro ponto. Essa distância aqui que eu quero. Tá? Bom, e aí eu marco os objetos que eu quero aplicar o offset. Clico nesse objeto, eu posso duplicar na parte externa, né? Ou vamos pensar na parte da direita dessa linha que eu marquei, ou à esquerda, né? Eu posso diferenciar, né? Qual é ou externamente ou internamente, tá? Também a mesma coisa, ó, eu posso fazer esse mesmo processo com os polígonos irregulares e também com polígonos com arcos, né? Como essa polilinha aqui, da mesma forma, tá? E vou dar um Enter, certo? Tá? E aqui, ó, por exemplo, vou aplicar novamente aqui esse offset para mostrar para vocês. Aqui. Mantém, né? Como eu apliquei anteriormente o offset, ele mantém a mesma distância, tá? De 90, praticamente 91 unidades, tá? Foi uma distância aleatória que eu marquei aqui na tela, né? E aqui eu marco também o offset. E digamos que isso aqui está delimitando paredes, né? De um ambiente. Então, eu posso, junto com o comando trim, opa, deixa eu colocar aqui a opção trim, tá? Eu posso, então, ajustar aqui, ajustar essas paredes aqui, ó, para ficar um ambiente único, certo? Tá? Então, isso é possível de ser feito. Ok? Bom, para terminar esta aula, você aprendeu como mover ou copiar um objeto, como rotacionar um objeto, como alterar a dimensão do objeto de forma a manter sua proporção, ou seja, manter a sua escala, né? Como excluir ou estender partes do objeto e, por fim, como duplicar um objeto mediante a uma distância conhecida.